da matriz energética mundial. Exatamente. A substituição de fontes de energia não renováveis, como os combustíveis fósseis, por outras renováveis que não emitem gases do efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, é essencial ao combate dos efeitos do aquecimento global. É isso aí, né? Porque os efeitos do aquecimento global e também a poluição não somente voltada para o aquecimento global, mas também respiratória, né? Sim. A questão dos problemas respiratórios, a questão dos biomas, né? Como é que eu posso falar? Do buraco na camada de ozônio, entre outros aí. É a garantia de sobrevivência do planeta, né? E a gente percebe que se nós continuarmos consumindo do jeito que estamos, em pouco tempo nós não teremos mais a vida no planeta. A energia e o desenvolvimento. Com o desenvolvimento econômico em geral e o industrial em particular, tem estreita relação com as fontes de energia disponíveis e com a evolução do seu aproveitamento, tá? A gente está falando de energia e é interessante, né? Porque nós estudamos no primeiro ano, vocês estudaram no passado, né? A questão do desenvolvimento autossustentável ou desenvolvimento sustentável. E dentro de um cenário geopolítico com quase 80% da energia consumida no mundo sendo combustível fóssil, é impossível você prever, né, aí um sistema autossustentável dentro da geopolítica mundial. Por quê? Porque a energia fóssil, ela não é renovável. Ela é poluidora e muito poluidora. Então, a gente tem que ver aí uma relação muito grande de desenvolvimento com a energia. Vamos lá. Existe uma discrepância. O processo industrial e econômico resulta na ativação de novas fontes de energia. Por sua vez, ocorre em consequência das necessidades econômicas e sociais. Ou seja, a discrepância é grande. Quanto porque... maior o desenvolvimento, mais energia. Isso. Você quer um progresso, você quer resolver um problema, você precisa de energia, mas você vai gerar problema social. Sim, é contraditório demais, né? É muito contraditório. Os países desenvolvidos são grandes consumidores de energia devido ao dinamismo da sua economia e ao elevado padrão de consumo da sua população. A relação entre energia produzida e energia consumida mostra o grau de independência energética no país. Os Estados Unidos estão entre os maiores produtores de energia do mundo, mas o consumo do país supera a produção. Então, você imagina, os Estados Unidos é um dos maiores produtores mundiais de todo tipo de produto, mas é o maior consumidor. Então, ele não consegue superar as suas Ele não carências, tem autossuficiência, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele importa cerca de 45% do petróleo consumido nos Estados Unidos é importado da Arábia Saudita. Então, e ele tem muito petróleo dentro do seu território. É verdade. Mas consome tudo? Mas consome tudo e quer consumir o dos outros. Exatamente. Os Estados Unidos, juntamente com o Japão, são os maiores importadores de energia do planeta. Olha que imagem bonita, né, das bandeiras. Aqui, a formação do petróleo. A formação do petróleo deve-se às alterações da matéria orgânica, vegetal e animal, ou animal de origem oceânica, retida no subsolo. Tá, essa imagem aí que vocês estão vendo, pode deixar no slide. A gente colocou a imagem assim para fazer uma brincadeira, pra você entender, tá? É como se tivesse um dinossauro e aí tá tirando petróleo do dinossauro e o gás que o dinossauro está liberando seria o gás... Gás natural. Gás natural. Mas não é assim que acontece, tá? Esse, entre aspas, dinossauro não existe mais, já sofreu putrefação, a pressão, temperatura, tem que ter toda uma série de coisas. Mas você precisa saber também que os dinossauros viveram numa época chamada Jurássico. Então, a gente está dizendo com a imagem que essa rocha é antiga, ela é de origem orgânica e é exatamente por conta dessa idade e de todo um processo físico-químico que nós vamos ter tanto o petróleo, a rocha petróleo, como a gente vai ter o gás natural. Tá? A imagem aí é uma brincadeira, mas lá na frente tem a imagem do processo correto. É verdade. Né? Na verdade, o petróleo é um HPA, né? Um hidrocarboneto policílico aromático, e ele é formado pela decomposição, né, de organismos vivos
né, de origem marinha, né, pode ser tanto animais como vegetais, que entraram em processo de decomposição. Isso, matéria orgânica. Matéria orgânica. Muito bem. Assim, encontra-se petróleo nos subsolos oceânicos ou em locais que estiveram cobertos por mares, terrenos sedimentares do período Cretáceo, da era Mesozoica e do período Terciário, da era Cenozoica. Por exemplo, nós temos gás natural e petróleo na Amazônia. Aí você fala, professor, mas o petróleo não é de origem marinha, porém no Terciário, a Amazônia um dia foi mar. Isso, aí a gente precisa também lembrar outra coisa. Que negócio é esse de Terciário, Mesozoico, Jurássico? Nós estudamos no primeiro ano a idade da Terra, tá? Então a Terra, ela tem eras. E as eras mais antiazoica, paleozoica, mesozoica, é nesse período antigo que nós tivemos a formação dessas estruturas rochosas. É verdade. Tá bom? Continuando. Os minérios não metálicos estão ligados à existência de bacias sedimentares, estruturas geológicas de grande importância econômica, pelo fato de abrigarem jazidas e recursos minerais energéticos, como o petróleo e o carvão mineral. Fontenelle, 2013. A formação geológica de petróleo e gás. Tá? Aqui aqui é mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui os seres vivos, isso aqui, há milhões de anos, plânctons, fitoplânctons ou plânctons, após sua morte, formam matéria-prima do petróleo. Isso aqui são os organismos que estão na água, aí eles morrem e vêm aqui para baixo. Os restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sob camada de sedimento. Ou seja, o sedimento, que é terra, na verdade, né, vou colocar assim, vulgarmente falando, ele vai soterrando. E aí esses organismos, eles vão ficando aqui embaixo. Ó. Vão ficando e aí cada presos. vez mais. Aí vão ficando presos. Aí, há um aumento nesse processo aqui, ó, da pressão e da temperatura por causa da passagem do tempo. E aí, formam-se os hidrocarbonetos que migraram nas rochas até ficar retido. Aqui a decomposição no segundo tópico aqui, ó. Aí aqui já está um líquido pastoso, rico em carbono, né, e hidrogênio, que é o HPA. E aí o petróleo e o gás natural acumularam-se e ficam, então, retidos nessas camadas. E aí vem as plataformas continentais, como por exemplo a P-37, e ela perfura o solo até encontrar esse petróleo. Muito bem. As transformações técnicas verificadas no decorrer da terceira revolução industrial alteraram os processos de produção e de circulação de informações, permitindo o surgimento de novas atividades. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos, tais mudanças não causaram até o momento alterações significativas nos modos de transporte e nas formas de produção de energia, excetuando-se pelo aperfeiçoamento da geração de energia nuclear. Então, o que a gente percebe? Preste atenção nisso, que isso é muito importante. A Revolução Industrial trouxe, essa nossa nova revolução, trouxe uma gama de mudança. O aparelho telefônico, por exemplo, que existia há 30 anos, hoje é totalmente obsoleto. Mudou tudo. Sistema de telefonia, sistema de telecomunicação, de radiodifusão. Mas a produção de energia continua igual. A base da segunda revolução industrial, petróleo, a base dessa continua sendo petróleo. É isso que o texto está dizendo. Então, o homem é como que tivesse parado no tempo em relação à produção de energia. A não ser, com exceção da energia nuclear, mas basicamente para a produção de arma, né? A energia nuclear, a evolução da energia nuclear, mas a produção, a base energética do mundo continua igual da segunda revolução industrial. Ou seja, a gente evoluiu na terceira revolução para alguns pontos, mas não evoluiu em relação à produção de energia. É verdade. Na verdade é porque as energias renováveis ou alternativas, elas ainda são consideradas caras. Por quê? Muito caras. Porque ainda, a gente vai citar isso lá na frente, porque é um monopólio, né, Redo? Exatamente. Da questão energética. Esse monopólio vem desde a década de 20, lá no século 20 ainda, 100 anos atrás, né, que é o monopólio das Sete Irmãs, por exemplo, o monopólio hoje do Oriente Médio, da OPEP, o monopólio americano também, porque o barril do petróleo é taxado em dólar, então Cenas do próximo capítulo. Então tudo isso, né, são várias vertentes aí que a gente pode discutir. Muito se especula sobre o tempo que resta para o petróleo se esgotar. É preciso considerar, porém, que todas as previsões são relativas, pois se baseiam no consumo e na produção atual e nas reservas hoje conhecidas.
situação que continua em oscilação. Até 2007, antes da descoberta da camada pré-sal, diziam que o Brasil ele teria reserva para os próximos 50 anos. Mas hoje, com a camada pré-sal, isso aí já passou para bem mais, por causa da quantidade que foi descoberta na camada pré-sal. Tá bom? Olha aqui uma imagem, né, do refino de petróleo. É bem bacana. Refino de petróleo, isso aqui? É sim. Então, o petróleo ele passa por para produção de energia elétrica. Para produção de energia elétrica. Né? O petróleo ele passa por todo um sistema aqui de turbinas, de tudo, para poder ele chegar até a produção de energia elétrica aqui, ó, na torre. Né? Na verdade, a queima aqui produção mesmo. A queima aqui do petróleo, né? É um exemplo aqui, por exemplo, em Porto Velho, a Termonorte. Né? Aí em Machadinho também tem termoelétrica. Rolim de Moura, essas cidades do interior, se não me engano, são 18 termoelétricas que nós temos no estado de Rondônia, né? E elas se utilizam da queima de óleo diesel, né? De petróleo mesmo, né? A queima faz com que a água seja então aquecida, e aí essa água aquecida ela passa por uma turbina, né, em forma de vapor, fazendo, né, uma movimentação dentro dessa turbina, e essa movimentação é passada então por um transformador. O movimento que a água faz nas turbinas, esse movimento ele é transformado em energia pelo transformador, tá bom? É dessa forma. Expliquei de uma forma bem básica, mas ela é mais ou menos dessa forma. O refino do petróleo. O petróleo é utilizado como matéria-prima para a produção de plástico, né, que é o próprio etileno. Solventes, como por exemplo querosene, cosmético, esmalte, né, aquele cheiro, você que cheira esmalte, cuidado, né, isso viciar, batom, medicamentos também, né, aquele plastiquinho que envolve, né, o medicamento também é a base de petróleo, fertilizantes, tinta e fibras sintéticas. Então, as roupas, né? Tem roupa, né, tem muita coisa aí que é feito de petróleo. E tem mais um item aí. Detergente. Mas nós colocamos só alguns dos subprodutos. Não tem muito mais. A próxima imagem vai mostrar o refino melhor. Aqui é o refino do petróleo. Isso aqui é o refino Lá do era a petróleo. produção de energia. Aqui é a destilação. O petróleo entra por aqui, uma destilação fracionada. Ele é superaquecido a 400 graus, passa por todo esse sistema aqui e ele entra nessa coluna cromatográfica. Eu lembro disso aqui, eu já fiz refino de petróleo já no tempo de faculdade. Ele entra numa coluna cromatográfica. O que quer dizer isso? Ela é uma coluna que determina as duas variáveis, o tempo e a temperatura. Claro que a temperatura e o tempo eles influenciam em outra coisa chamada pressão. E aí o que acontece? Quanto maior... Olha aqui, ó. Quando ele está numa temperatura de 350 graus, ele saiu